Shalom aos amados irmãos, mais uma vez. Que Elohim nos abençoe neste momento. Estaremos meditando na sua palavra e dê a nós entendimento em tudo, para que apliquemos este conhecimento a nós mesmos e nos beneficiemos. Amém? Vamos iniciar aqui a nossa meditação lendo um texto escrito por Shaul aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 12. Nessa leitura inicial, vamos ler os versículos 1 e 2. Depois vamos ler do versículo 9 ao 21. Até o final do capítulo. Então, começamos com versículos 1 e 2, e depois de 9 a 21. E em cima desse texto estaremos trazendo alguns pensamentos, algumas reflexões para a nossa edificação. Leiamos. Agora eu imploro a vós, meus irmãos, pela misericórdia de Elohim, para consagrardes os vossos corpos como oferta viva, sagrada e agradável a Elohim, porque nisto prosperareis servindo a Ele. Não sejais semelhantes aos filhos deste mundo, mas antes dai vossos corações para serem renovados e serdes mudados em outros varões, e vossos olhos para Elohim, para experimentardes qual é a sua vontade boa, prazerosa e completa. Versículo 9. O amor seja não fingido. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo a Yahová. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os varões. Se for possível, quanto estiver em vós, tende shalom com todos os varões. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz Yahová. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Encerramos aqui esta leitura inicial. É um texto escrito por Shaul aos irmãos, são pessoas nascidas do alto que estão recebendo esta mensagem. E ele começa aqui este capítulo fazendo uma súplica. Imploro a vós, meus irmãos, para que eles consagrem seus corpos, seus corações para Elohim. Então eu fiz uma tradução livre aqui dos versículos 1 e 2, e aí os irmãos devem ter notado a diferença, que ele coloca assim: para consagrardes, imploro, para consagrardes os vossos corpos como oferta viva, sagrada e agradável a Elohim, porque nisto prosperareis servindo a Ele. Aí aparece que é o vosso culto racional.
tirando do português, esse culto racional seria o culto com entendimento. Mas um culto com entendimento é aquele culto que é proveitoso, é aceitável diante de Elohim. É uma oferta que Elohim recebe. Então, a expressão aqui é porque nisto prosperarei servindo a ele, ou seja, você vai ter sucesso no seu sacrifício, no seu serviço. Mas quando que você vai ter esse sucesso? Quando consagrar o corpo como oferta viva, sagrada e agradável a Elohim. E o versículo 2, não sejais semelhantes aos filhos deste mundo. A expressão nas versões mais comuns é não vos conformeis a este mundo, ou seja, não se amoldar ao mundo, não assumir a forma de comportamento do mundo, dos que vivem nas trevas, mas antes dai vossos corações para serem renovados e serdes mudados em outros varões, e vossos olhos para Elohim, para experimentardes a sua vontade boa, prazerosa e completa. Então, ao invés de inclinarmos os nossos corações para nos assemelharmos ao mundo, como a todo momento são apresentados diante de nós modelos a serem seguidos, e aí modelo não estou falando somente daquela que normalmente é para fazer propaganda de alguma coisa, né? Modelo para apresentar o barbeador, no caso do homem, né? Deixar o rosto lisinho, ou alguma maquiagem, no caso da mulher, né? Para deixar o rosto ali todo homogêneo, todo harmonizado. Não estou falando desse tipo de modelo somente, mas o modelo de comportamento também. Normalmente as pessoas atualmente estão chamando de influenciadores, né? Ou gostam do termo influencer, influenciador digital, que são apresentados como modelo. Olha só como uma pessoa rica vive. E aí se torna comum a pessoa apresentar uma vida de luxo, aí tira foto, posta nas suas redes sociais como é que está a sua vida, né? Numa lancha, né? Tomando a sua bebida. E aí se apresenta numa casa, num palácio, numa mansão, ou com um carro que é caríssimo, que poucas pessoas conseguem ter. E aí fala assim, faça como eu, e aí vai vender o seu curso, o seu produto. São modelos, ou muitas vezes ídolos que são apresentados. O artista tal, e você vê isso muito nos chamados noticiários, que deveriam noticiar fatos relevantes, importantes, né, para as pessoas saberem como se conduzir, mas apresentar fulano de tal, veja o que fulano de tal cozinhou hoje para comer. E aí, por que eles fazem questão de apresentar isso? Porque querem apresentar como um modelo para a sociedade. Olha como que uma pessoa fina, olha como uma pessoa grandiosa vive, o que ela come, como ela se veste. E o objetivo é que o povo siga esse modelo. Mas Shaul está pedindo aos irmãos que não olhem para esses modelos do mundo. Temos cuidado. A expressão dele é uma expressão de urgência, né? de alta relevância. Imploro, irmãos. Prestem atenção, não no modelo do mundo, mas no modelo que Elohim deu para nós. Ele fala, dai vossos corações para serem renovados e mudados em outros varões. Nós precisamos mudar o pensamento, o agir, o falar, para estar conforme não o mundo, mas conforme o modelo instituído por Elohim, modelo de varão perfeito. E assim nós vamos ver como o projeto de Elohim é bom. Aqui aparece a vontade, né? O projeto de Elohim é bom, prazeroso e completo. Não há defeito no projeto de Elohim. Ele nos conduz à satisfação completa. Então, cumprindo esses 2 primeiros versículos,
só cumprindo esses 2 primeiros versículos, nós poderemos manifestar as ações que são descritas a partir do versículo 9. Por isso que nós lemos essas 2 partes aí, para a gente fazer essa conexão. Nós temos que oferecer o nosso corpo, consagrar o nosso corpo a Elohim. Aí parece oferecer como sacrifício, né? A expressão aqui, direto da HNT, está Hakedish, né? Consagrar. Consagrar os vossos corpos como oferta viva, sagrada ou santa, e agradável a Elohim. E depois, dar o coração. Dar. Não é emprestar. É dar o coração para que Elohim faça desse coração conforme o seu querer. Um coração segundo Elohim. Para que a vontade dele se faça. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consagra o nosso corpo a Elohim? Eu quero trazer alguns textos aqui da Escritura Sagrada, que são exemplos para nós de como momentos em que Elohim ele requer certas atitudes dos seus servos em relação ao corpo. E também o próprio Shaul ele fala sobre isso, ainda na carta aos Romanos, sobre a questão do uso do corpo para agradar a Elohim. Então vamos aqui, aproveitando que estamos em Romanos, irmãos, marque aí em Romanos 12, para que nós voltemos rapidamente a ele depois. E vamos para o capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, vamos ler um versículo, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros, os membros do corpo, para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, ou à injustiça, nessa palavra aqui, avelatar, e depois vem avelo, né? Para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros do corpo, para servirem à justiça para a santificação ou para a consagração. Apresentai os vossos membros para servirem à justiça para a consagração. Então, como é que nós consagramos o nosso corpo a Elohim? Apresentando os nossos membros para serviço da justiça. E aí, puxa a pergunta. Como é que nós servimos a justiça com o nosso corpo? O que é justiça? Se a gente for perguntar para uma pessoa do nosso convívio, no trabalho, na escola, o que é justiça para você? O que será que essa pessoa responderia? Não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade, né, de perguntar ou de conversar sobre justiça. E aí você vê que a pessoa não sabe o que é justiça. Qual é a referência de justiça dela? Então você fala assim, a justiça não falha. Uma certa reunião, eu não me lembro agora exatamente qual era a ocasião, mas tenho a impressão de que era quando eu fiz uma pequena apresentação sobre a hierarquia das normas, falando sobre a Constituição, aí depois vem as leis, né? Ele tem os tipos de leis, né? Lei ordinária, complementar, e aí vem abaixo outras normativas, e aí você coloca ali que o que define o crime é a lei, né? Outras normativas não definem crime, não tem, o Código Penal não tem nada com essa
com portarias, com definições de conselhos e outras coisas que são mais corporativas. E muitas vezes as pessoas não entendendo isso, acham que porque você está descumprindo uma norma de um conselho qualquer, que quer que você haja de uma determinada forma, acha que não, você está cometendo um crime, não pode fazer isso. E a gente viu isso acontecer muito nesse período aí que o pessoal denominou carinhosamente de pandemia, né? Como as pessoas queriam comandar, evocando mais diversos tipos de ordens, né? Não, porque está na lei. Em se tratando de legislação brasileira, você tem que tomar cuidado. Até que você fala, você está falando de lei mesmo? Ou de uma portaria, de uma normativa de algum órgão desses aí do governo? E aí era abuso sobre abuso, né? Cada um queria mandar. Mas o que define qual deve ser o comportamento realmente do cidadão? E aí o povo ignorante vai vivendo e andando desse jeito, sem instrução. E aí eu estava falando sobre essa hierarquia das leis, né? E aí eu citei alguns textos da Escritura. E aí, em um determinado momento, já nos comentários ali do pessoal, é uma apresentação pequena que a gente sempre faz nas reuniões semanais. E aí, nessa oportunidade que a gente estava nesse contexto, aproveitei para colocar isso, né? Que ordem ilegal não se cumpre. E aí eu coloquei no nosso contexto, né? Como agentes públicos, nós temos que zelar para que nós não emitamos ordens ilegais, né? Para que um contratado, por exemplo, fique oprimido para cumprir uma ordem que não é prevista, nem também, ao recebermos uma ordem ilegal, nos vejamos obrigados a cumpri-la. Nós temos que ter o conhecimento dessas questões aqui. Saber nossos deveres e o que são os nossos direitos. E aí eu usei a expressão, né? Eu já tinha falado alguma coisa sobre questão de justiça, mas, obviamente, quando eu estou falando de justiça, eu estou falando de Elohim. Da justiça que é conforme a Torá de Elohim. E aí eu falei, a justiça, de fato, não falha. Aí um colega, com o pensamento dele, eu já sabia que isso ia provocar esse pensamento, ele falou assim, não, a justiça falha sim. Eu falei, você está se referindo à justiça ou ao judiciário? Então as pessoas usam a palavra justiça como se fosse sinônimo, né? Não, vou levar você à justiça. Está querendo dizer que vai abrir um processo, vai levar diante de um tribunal, vai seguir o rito jurídico da onde ele está vivendo. Mas isso não é justiça. Então, se eu entregar o meu corpo para o serviço da justiça, usando essa linguagem popular, significa que eu vou estar a serviço do judiciário, dos legisladores deste mundo. Mas não é isso que Shaul está falando aqui. Justiça é aquela que é conforme os olhos de Elohim, conforme a sua instrução, seus mandamentos, estatutos e juízos. Então devemos entregar os nossos membros para servir a isso, a essa justiça, a justiça de Elohim, para a consagração. Quando nós estivermos procedendo conforme os mandamentos de Elohim, nós vamos estar nos consagrando a ele. Aí muitas vezes a pessoa usa a expressão, não, eu preciso me consagrar a Elohim. Ou então, eu vou para a consagração, né? Às vezes a gente usa isso, eu vou para a consagração. Mas é um termo que a gente está querendo se referir a um momento ali de dedicação ao Senhor, em oração, né? Em estar buscando a sua face. Mas a consagração contínua, a todo momento, acontece quando nós nos entregamos ao serviço da justiça, para obedecer a Elohim. Então, esse texto aqui já traz para nós esse entendimento. Como é que nós nós consagramos os nossos corpos? Oferecendo nossos membros para serviço da justiça. Um outro texto, também escrito por Shaul, agora aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12, 13 e 20.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12, 13 e 20. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, né? Ou, em outras palavras, a comida é para a barriga, para o estômago, e o ventre para os manjares. Elohim, porém, aniquilará tanto um como os outros, ou como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, não devemos usar o corpo para servir a nós mesmos ou servir aos prazeres, mas lembrar que o nosso corpo pertence ao Senhor. E agora, versículo 20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Elohim no vosso corpo e no vosso sopro, no vosso espírito, os quais pertencem a Elohim. Então é algo que a gente deve lembrar. O meu corpo pertence a Elohim. E meditando sobre esse texto, até na reunião no lar, eu coloquei para os irmãos: quantos membros, quantas partes o nosso corpo tem? Cada uma dessas partes pertence a Elohim. E aí eu devo passar a verificação, fazer a vistoria no meu corpo, no meu viver, para saber se tudo que há em mim está, de fato, sendo consagrado a Elohim. E aí eu fui mencionando as partes, né? O meu olho está sendo usado, sendo consagrado a Elohim? Para onde meus olhos estão se voltando a cada momento? Os meus ouvidos estão sendo consagrados a Elohim? O que eu estou escutando? Vozes, músicas, barulhos. A minha língua, ela está sendo consagrada a Elohim para falar somente aquilo que é do interesse de Elohim? E aí aquela pessoa que não consegue consagrar-se por inteiro a Elohim, o corpo a Elohim por inteiro, dar o seu coração para Elohim mudar e fazer a sua obra, vai ficar falando assim: poxa, mas toda hora ficar falando de coisas de cima, coisas do reino de Yeshua, toda hora ficar falando de Bíblia, é tudo, não tem outro assunto. Você tem que diversificar mais. E aí vem o sutil, né? O astuto. Assim, para você ganhar, atrair a alma, você tem que falar de outros assuntos, para a pessoa sentir que você é uma pessoa normal. Você tem que falar também do time de futebol. Vamos perguntar se você tem time de futebol. Não vai dizer: eu não tenho time de futebol. Eu não perco tempo com essas coisas. Ao invés de falar isso, não, meu time é o América, que nem sei se existe mais, né? Se acabou o América Futebol Clube. Não, meu timão do coração. Não, se quando zombarem de mim, eu vou zombar de volta. Ah, o teu time não tem... Como é que é? Não tem mundial, né? Que o pessoal gosta de fazer aí. Isso é para ganhar ali a intimidade. Aí depois eu entro com o Senhor Yeshua. Qual era o time de futebol do Senhor Yeshua? Time de basquete, de vôlei? Será que tinha alguma atividade para entreter as pessoas na época do Senhor Yeshua, quando ele estava aqui? Certamente tinha. Antes do Império Romano veio que império? Os chamados gregos, Zivanim. E eles eram especialistas nisso. Eles criaram lá, que até hoje são feitas, as Olimpíadas. E Shaul, em diversas palavras suas, ele se reporta a esses esportes, essas atividades que eram feitas na época.
Por quem o Senhor Yeshua torcia? Aí você pergunta para normalmente adolescente, jovem, né? Que não quer ficar de fora ali, não quer ficar como um peixe fora d'água, né? Perdidão. Fala assim, não, tem que arranjar um time, tem que ir com a camisa do time de vez em quando, porque senão eu vou ser zoado o tempo todo. Aí você pergunta, mas qual era o time do Senhor Yeshua? Você vê que o Senhor Yeshua não falava sobre essas coisas. Se isso fosse importante, ele ensinaria os seus discípulos, olha, vocês para tornar a vida mais leve, para não ficar tão oprimido, toda hora lutando, porque a gente precisa relaxar. Escolhe um time, assiste um joguinho de vez em quando, né? Aquele filminho lá, aquele artista que você gosta, aquela banda dos emos, do cabelinho, dos garotos que passam até batom, né? São os pops, né? Será que o Senhor Yeshua deu alguma instrução a respeito? Glorificai, pois, a Elohim no vosso corpo e no vosso sopro, os quais pertencem a Elohim. Então, Shaul ensinando os irmãos que o nosso corpo deve ser consagrado para servir a Elohim, na prática da justiça, buscando agradar a Elohim. Um texto aqui, vamos aos exemplos. Shofetim, aparece em português Juízes, capítulo 13. Eu vou ler os versículos 5 e 14, que estão naquele momento em que o mensageiro de Elohim vem trazer aquele casal que vai trazer Shimshon à existência, vem trazer a instrução para eles, como é que aquela criança deveria ser conduzida, como é que ela deveria crescer. E aqui eu vou ler um trecho dessas instruções para os irmãos perceberem que, desde criança, Shimshon, ele ia ter que ter aquelas certas restrições para o seu corpo. E aí, falando das partes do corpo, você já avaliou se o teu cabelo você está usando para glorificar ao Senhor? O meu cabelo é consagrado a Elohim? Meus braços, minhas pernas, meus cílios, minhas sobrancelhas, minhas unhas, tudo isso eu estou consagrando a Elohim? E a gente vê, eu não vou trazer aqui, porque seriam muitos exemplos, mas em certos momentos o Senhor falando, para tirar os pendentes, para trocar as vestes. Quanto eu estou consagrando? Vamos ler aqui, Shofetim 13, versículos 5 e 14. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazir de Elohim, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos Pelistim, ou filisteus. E aí o versículo 14, agora já é falando com o marido dela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. E aqui mais restrição. Além de ele não poder cortar o cabelo, não podia cortar o cabelo nem da cabeça, nem de outras partes do corpo. Ele tinha que deixar crescer naturalmente, consagrado ao Senhor. Nazir. Ele também não teria restrição aqui alimentar. Não poderia comer nem beber de nada da vide. Poxa, mas só uma uvinha? Que pecado tem isso? Senhor, é muita legalidade, muito fanatismo. Mas é por essa dificuldade, por essa renúncia necessária que Shaul está falando. Imploro, irmãos,
que vocês se consagrem em vossos corpos. Porque fica preocupado, né? Ele fala na carta aos Romanos sobre questão de comer, beber. Eu sou Yehudi, você é Ivani. As pessoas discutindo sobre coisas irrelevantes, né? Brigando e se dividindo por coisa pequena. Quando, na verdade, o que Elohim quer é que nós consagremos todo o nosso ser para Ele. Então, está aqui um exemplo de Elohim exigindo restrições quanto ao corpo para uma pessoa que pode ser que não tenha, não exija para algum de nós. Você não pode comer isso. Você não pode fazer isso com o teu cabelo. Você não pode vestir esse tipo de roupa. Os ministros, por exemplo, eles tinham a roupa que eles tinham que vestir. Se eles resolvessem vestir, não, vou inovar aqui, né, tá muito calor, ou tá muito frio, eu não gostei dessa cor. Consagração total. Até na testa deles, né, na cobertura da cabeça, estava escrito ali: santidade a Yehová. Vamos a outro exemplo. Aqui, voltando a Romanos, também relacionado a essa questão da alimentação. Romanos 14, versículos 6 a 8. Diz assim: aquele que faz caso do Yom, ou como aparece aí, do dia, para Yehová o faz. O que come para Yehová, come, porque dá graças a Elohim. E o que não come, para Yehová, não come e dá graças a Elohim. Então, se você faz ou deixa de fazer, que seja para Elohim. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Ou de Yehová, né? Na verdade, a expressão aqui é o nome. Somos de Yehová. Então, comendo ou deixando de comer, bebendo ou deixando de beber, fazendo uma coisa ou outra, que nosso pensamento seja: o meu corpo é um sacrifício para Yehová. Eu não vivo para agradar a mim mesmo. Se viver, seja para Ele. Se morrer, que seja para a glória dEle. E Shaul, ele deixou um exemplo magnífico desta consagração. Vamos para o último exemplo que eu trouxe aqui, Shemot, livro Shemot, segundo livro da Escritura, também aparece em português Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Moshe, ele vai ter um encontro com Yehová no monte. E vai ver aquela sarça que estava ali com aquelas chamas, mas não se queimava. E ao chegar no local, para ver aquela maravilha, ele ouviu a voz de Yehová, chamando pelo nome dele, e ele disse: eis-me aqui. E no versículo 5, Yehová diz: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é Eretz sagrada, ou é solo sagrado. Né? Solo sagrado. Na verdade, aqui é Adamat Kodesh. Um solo sagrado. Então, Yehová dá a ordem para ele ficar descalço. Mas Senhor, vou sujar meus pezinhos lindos, acabei de fazer minhas unhas. Moshe, né? Imagina. Mas aqui é colocar aí, homem ou mulher. Yehová te deu a ordem. Senhor, mas está enlameado. A gente não sabe como é que está a situação. Tem pedrinhas, vai cortar o meu pezinho tão fino. Tira sapatos, as sandálias dos teus pés, porque
porque o lugar onde você está pisando é sagrado. Então, a tua roupa, a roupa que você está vestindo, o cabelo que você está usando, os olhos, boca, nariz, tudo isso pertence a Yahová. E nossa consagração deve ser tal que não ofereçamos nenhuma resistência a qualquer ordem dele, qualquer solicitação dele a nós. Para que assim experimentemos a vontade dele, o seu projeto magnífico. Vontade boa, prazerosa, perfeita. No versículo 2, que nós lemos, em que nós não devemos ser semelhantes ao mundo, e nós temos um mandamento parecido com esse dado ao povo de Israel, antes de eles entrarem na possessão que Elohim prometera aos pais, aos patriarcas. Vamos ler aqui em Vaikra. Vaikra também aparece aí Levítico, terceiro livro da Escritura, livro também escrito por Moshe, assim como Shemot. Vaikra 18, versículos 3 a 5. Vaikra 18, versículos 3 a 5. Diz assim: Não fareis segundo as obras da Eretz de Mitzrayim, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da Eretz de Canaan, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou Yahová, vosso Elohim. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o Adão, viverá por eles. Eu sou Yahová. E ainda perto aí um texto, vamos para o capítulo 20, versículo 23. Capítulo 20, versículo 23. Mais uma vez ele vai falar sobre essa questão de não se assemelhar, não seguir o modo de conduta, nem os estatutos das nações que Yahová está castigando. Vamos ler os versículos 22 aqui, também depois o 23. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, e não vos vomitarei da Eretz, para a qual eu vos levo para habitar nela. Não andeis nos estatutos da nação que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, descritas por Yahová anteriormente, portanto, enfastiei-me deles. Então, Yahová se enfadou daquelas obras e agora estava dando ordem ao seu povo para eliminá-los. Para que eu experimente a vontade de Elohim, preciso entregar o meu coração para ser moldado pelo molde de Elohim. E aqui eu trago uma frase que foi dita pelo pastor Mário nesta manhã, logo no início da mensagem. Ele falou assim: viver como Yeshua, agir como Yeshua, para fazer o que ele fez. Yeshua é o nosso modelo. E assim como ele se consagrou em tudo, e mesmo quando ele tinha fome e não ouviu a voz de Satã nas suas provocações para fazer pedras virarem pães, o Senhor Yeshua se consagrou e até o fim entregou o seu corpo como sacrifício por amor ao Pai e por amor a nós. Assim sigamos as suas pisadas, não deixando que nada venha ficar resistindo à vontade do Pai. Nada em nosso coração esteja reservado para outra finalidade que não seja de agradar a Elohim. Mas consagremos nossos corpos e entreguemos nossos corações para Elohim. E a sua obra se complete em nossas vidas. Amém, amados? Elohim abençoe a todos.